Finalmente, uma notícia boa no tratamento da Covid-19. De acordo com um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, o uso da dexametasona durante o tratamento de casos considerados graves de coronavírus foi capaz de reduzir em cerca de 35% a morte de pacientes. Segue comigo aqui depois da vinheta para entender em detalhes este novo tratamento da Covid-19. O primeiro começa com o professor Ademir de grandes proporções. Pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, divulgaram nesta terça-feira, dia 16, um promissor estudo para o tratamento da Covid-19 realizado com a dexametasona, um remédio barato que já é usado em tratamentos de doenças inflamatórias e respiratórias, reumatismo e alergias. De acordo com os cientistas, o corticoide é o primeiro medicamento que comprovadamente reduz de forma significativa a mortalidade de pacientes com Covid-19 hospitalizados. A descoberta também é considerada um grande avanço, porque além de eficiente, a droga está amplamente disponível em qualquer farmácia e facilmente obtida em qualquer lugar do mundo. Conforme os dados do estudo realizado com 6.000 pacientes, o uso do medicamento reduziu em cerca de 35% as mortes de doentes considerados em estado grave, ou seja, que recebiam ventilação pulmonar mecânica. Já nos pacientes que precisavam de inalação de oxigênio suplementar sem a intubação, a redução nas mortes foi de aproximadamente 20%. Porém, não houve constatação de melhora entre pacientes com quadros mais leves da doença. Como os resultados completos do estudo com a dexametasona ainda não foram publicados em uma revista científica, nós conversamos com o Dr. Sérgio Zimmermann, infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia, para falar sobre a importância do estudo para o tratamento da Covid-19, em quanto tempo ele poderia estar disponível no Brasil e se há contraindicações no uso do medicamento, entre outros detalhes. Confere aí. Antes de mais nada, eu queria agradecer a sua disponibilidade para poder falar com a gente. Dr. Sérgio, imagino que deve estar bem concorrida a sua agenda. E eu queria começar essa entrevista perguntando qual que é a importância deste estudo com a dexametasona para o tratamento da Covid-19. Na verdade, nós recebemos hoje com bastante alegria esse press release da Universidade de Oxford mencionando um benefício clínico da dexametasona na dose de 6 miligramas por dia por 10 dias. Porém, o uso da dexametasona apenas em casos moderados, que necessitem de suporte de oxigênio sem ventilação mecânica, ou seja, sem respiradores, e naqueles casos críticos, em UTI, que você necessita o uso de respiradores. E isso reduziu a mortalidade ao redor de 33%. Já para os casos leves, aqueles pacientes que ficam em casa, não teve benefício clínico. Mas vale ressaltar que isso foi apenas um press release. Ainda nós não temos o estudo publicado numa revista científica de importância para que a gente possa analisar todos os dados e poder observar se existe algum viés ou algum erro metodológico. Mas nesse primeiro momento nós podemos dizer que é um bom sinal, é excelente e dá muita esperança para esses pacientes internados na rede hospitalar. Doutor, há alguma contraindicação no uso desse medicamento, como as que existiam no caso da cloroquina? Na verdade, essa é uma medicação já usada em larga escala pelos médicos, né? Tem um custo extremamente baixo, porém, como todas as drogas, ela tem efeitos colaterais, né? Sobretudo para pacientes, no caso de pacientes diabéticos, por exemplo, a gente tem que usar com bastante parcimônia, porque você pode alterar a glicemia dos pacientes, né, a taxa de açúcar no sangue, então a gente tem que avaliar. Por isso que ele tem que ser utilizado apenas em ambiente hospitalar e por um médico. Lembrar que a população não deve procurar essa medicação e comprar na farmácia, fazer estoque, porque isso só vai trazer mais danos à população do que ganhos. Doutor Sérgio, já que a gente está falando da cloroquina,
A gente consegue traçar algum paralelo no uso do medicamento com o da dexametasona no tratamento da Covid-19? Não, a gente não tem como traçar um paralelo. O que a gente sabe é que a cloroquina, já pelo órgão, ontem saiu publicado pelo órgão americano, o FDA, né, o que controla os remédios nos Estados Unidos, dizendo que acabou. Você não deve usar, deve ser retirado do arsenal terapêutico do profissional médico nos casos da Covid. A despeito que a dexametasona não. Ela se mostra com indícios bastante positivos, mas volto a frisar, temos que ver a publicação científica para emitir uma opinião final e ser aplicado em larga escala nesses pacientes moderados e graves nas nossas instituições. Após a publicação desse estudo, e se realmente for comprovada a eficácia dele no tratamento da Covid-19, em quanto tempo a gente pode esperar que esse tratamento esteja disponível aqui no Brasil? Esse tratamento já tem, você tem essa droga de uso corrente, né? Então você não vai ter, não é uma droga nova, não é uma droga que tem alto custo, pelo contrário, é uma droga que a gente usa para muitas e muitas situações clínicas, em várias patologias que os pacientes apresentam, até pacientes que acabam utilizando até de uso crônico os corticoides, então não vai ter problema no abastecimento, eu creio, em relação a isso. Com a publicação desse estudo, muita gente já está debatendo nas redes sociais sobre a importância da quarentena. Então, preciso perguntar se com esse novo tratamento da dexametasona é possível a gente falar em relaxamento da quarentena, do isolamento social ou não. A quarentena ainda é a principal medida preventiva para evitar a propagação e a contaminação pela Covid-19. A sua pergunta é extremamente pertinente. A gente não pode baixar a guarda, né? Ainda mais nesse momento de flexibilização. Nós só temos 3 situações, 3 medidas preventivas que nós sabemos de certeza para prevenir contra a Covid-19. O distanciamento social, o uso de máscaras e a higienização de mãos. Sem isso, nós não vamos sair da situação que a gente se encontra, do número elevado de casos e o número elevado de mortes. Com essas 3 medidas, o sucesso em quase todos os países que adotaram essa linha foi muito boa, foi bastante produtiva, e a gente tem vários exemplos, né? A Espanha, a Itália, Portugal, Israel, Irã e assim por diante. Os países que relaxaram, sobretudo no uso de máscaras e distanciamento, o que aconteceu? Está voltando a doença, então eles estão chamando já numa segunda onda, mas na verdade não dá para caracterizar que seja ainda uma segunda onda, mas sim, na verdade, de um descuido da população. Então é importante que, até que chegue uma vacina efetiva e segura para nós temos que ter essas medidas preventivas muito claras para a população, e esse trabalho que a imprensa faz é fundamental para nos auxiliar como médicos. É importante reforçar que, embora este estudo com a dexametasona traga dados importantes sobre o tratamento da doença e que esse seja um remédio facilmente encontrado, este medicamento não deve ser utilizado por conta própria. Cabe ao médico diagnosticar e identificar a necessidade e, a partir disso, indicar qual o melhor medicamento e a dosagem correta para cada caso. Automedicar-se é um risco que pode colocar a sua vida e a sua saúde em perigo. E agora é aquele momento que eu quero saber o que você achou deste estudo sobre a dexametasona. Conta pra gente aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele gostei e de assinar o nosso canal para saber dos nossos próximos conteúdos aqui no YouTube. Para saber mais sobre a Covid-19, não deixe de acompanhar as nossas redes sociais e o portal da Catraca Livre. Esse vídeo fica por aqui e a gente se vê em breve em mais um Giro Catraca Livre.